E aí, gente, tudo bom com todo mundo? Esse aqui é o Lançamentos da Semana e a gente começa com algo que eu quero muito ler, só pela capa, que é Robin, o Menino Prodígio, do Junibá. Não sei se você sabe, mas esse autor, inclusive, concorreu ao Eisner por conta dessas capas maravilhosas. E assim, a gente está falando de um autor senegalês trabalhando o Damien, né, o Robin aí que muita gente detesta. Eu aprendi a gostar. De início eu achava o Damien meio tipo, precisa de mais um Robin. Agora eu acho ele até talvez o mais legal, sem ser o Asa Noturna. O Junibá vem de uma série de trabalhos autorais, inclusive né, um deles, o de Gélia, eu acho que é assim que se fala. Já foi publicado no Brasil, e aos poucos ele foi ganhando espaço na DC. Aí eles falaram, olha só, tá aqui essa minissérie, Black Label, vai se divertir. Aqui no Brasil esse Robin sai como um gibi em capa dura, mas ele na verdade coleta, compila, tá? Compila eu acho que é uma palavra melhor. Mas então, originalmente foram capítulos separados que saíram nos Estados Unidos, e em cada um deles o Damien vai encontrar um Robin porque ele tá tentando buscar o seu lugar no mundo, né? Então ele vai aprender com seus irmãos, entre aspas. O interessante é que no meio disso tem uma trama envolvendo um demônio que ronda Gotham, sequestrando pessoas, e para quem entende um pouco mais de Batman, sabe que esse vilão tem muito a ver com outro vilão né, relacionado ao Homem-Morcego. São 192 páginas ao todo, e a tradução aqui no Brasil é do Gabriel Faria. Galera, eu nem acredito. Chegou por aqui Torgal, sim, vocês têm noção? Olha o tamanho dessa lombada. Esse primeiro volume do Pipoca reúne 8 álbuns da série, e esse é o tipo de publicação que pelo menos eu, e eu acho que boa parte de vocês, não imaginava que ia sair no Brasil. Porque é uma série muito longa, esse primeiro volume do Pipoca pega de 1977 a 1984, né, essa série de fantasia barra, por vezes, ficção científica ao mesmo tempo, e só a parte do Rosinski com Van Hamme, né, que são os criadores da série, são 29 álbuns. O Pipoca vai compilar em 4 volumes gigantescos, exatamente como esse aqui. Pô, gente, é algo que eu sempre quis ler. Vocês sabem que eu tive a oportunidade de ir para a França esse ano, e por onde tu andava tinha Torgal. Porque assim, tem a série clássica, como eu falei, de 29 álbuns, né, dos autores originais, mas Torgal é publicado até hoje na Europa. Tem, pra você ter uma noção, tem séries derivadas. Tem o Torgal Saga, que é uma espécie de gráfica MSP do mundo de Torgal, né? Então tu tem outros autores trabalhando nesse universo. Lá na Europa tem também uma outra série chamada Mundos de Torgal, focada em outros personagens. E galera, a edição do Pipoca tá muito, muito bonita. Ó, dê uma olhada aqui, a guarda é em preto e branco, mas as páginas internas do quadrinho são coloridas. O que eu achei legal aqui é que o quadrinho se situa muito bem né, na época de publicação, né, onde a revista em si saiu. Como eu falei, são 8 graphic novels aqui em mais de 400 páginas, e quando chega no fim, eu acho muito legal quando os álbuns... não sei, eu gosto de saber onde saiu, quando saiu, para talvez até avaliar o impacto da publicação. Então eu gosto, né, quando tá bem organizadinho, beleza, onde saiu essa primeira história, aí e assim por diante. Nem toda publicação deixa isso tão claro pro leitor. E ao mesmo tempo, tem muitos extras, pelas minhas contas são tipo umas 14, 15 páginas com textos. Tem o antes de Torgal, tem curiosidades ali sobre a criação da série em si, e são extras muito bem ilustrados, né? Então tu realmente se sente transportado para o nascimento do quadrinho. Tá, eu acho que tá todo mundo com dúvida, né? O que é Torgal? No sentido, o que é essa palavra? Torgal é o nome de um bebê que cai do céu e é adotado por uma tribo viking. Ele cresce, vira um exímio guerreiro, mas ele quer viver de boa com a sua esposa, né? Afastado da guerra e da violência, mas é óbvio que ele não vai conseguir. E é uma série que, como eu falei, então tem aventura, fantasia, com alguns toques aí de ficção científica. Galera, essa dupla, tá? Van Hamme e Rosinski. Eu já li... já tem vídeo aqui no canal sobre O Grande Poder do Schninkel e sobre o Western. São 2 obras desses autores. Eles são realmente muito, muito bons. Então a minha expectativa é bem alta pro Torgal. Eu tô realmente... Assim, é um quadrinho que acabou de chegar por aqui. Eu comprei pela Amazon e... Sabe, eu quero ler o quanto antes, porque deve ser bem empolgante, né? Até porque eu curto histórias de viking. É interessante também que a mitologia aqui é a escandinava, então já é sabe, não é uma mitologia que a gente está tão acostumado a ler, né? Causa
essa estranheza nas histórias, então logo logo tem vídeo aqui no canal. Galera, eu tô impressionado, tá? O nível da curadoria desse programa tá um absurdo. Vocês têm noção, a gente começou falando de Junibá, agora depois sobre Torgal, e agora tem Alexandre Lourenço, um dos autores aqui do quadrinho brasileiro que eu sou mais apaixonado, né? O cara do Você é um Babaca Bernardo, o cara do Damasco. Então, agora ele tem uma nova publicação pela Conrad, que pelo que a gente pesquisou, ela é nova, aparentemente tem algumas histórias inéditas, né? Uma coletânea e algumas republicações do Alexandre. Estamos falando de Algumas das Suas Verdades Ainda Moram em Mim, que traz 5 histórias, entre elas tem Box, Durma Bem Monstro. E, gente, como vocês estão vendo no preview, a especialidade do Alexandre Lourenço é fazer essas páginas lotadas de quadros e com desenhos pequenininhos que muitas vezes servem para falar sobre a monotonia da vida dos personagens, às vezes é para brincar com a linguagem dos quadrinhos. Sabe aquele tipo de obra que tu fala, ok, isso aqui só pode ser quadrinho, sabe? Não tem como adaptar dessa mesma forma. Lembrando que o Alguma de Suas Verdades é lançamento da Bienal de Curitiba e a gente nesse programa aposta que vai ser um dos quadrinhos mais comentados do evento. Então se você está por lá, compre a sua edição. Vamos falar sobre Batman de Matt Fraction. Gente, é o grande assunto não só da semana, talvez seja o grande lançamento do mês, talvez o grande lançamento do ano, pelo menos, né, dos lançamentos lá de fora, porque pô, são 4 Batmans números 1 na história dos quadrinhos. Tipo, é a 4ª vez na história que, pô, pensa quantas edições deve ter do Homem-Aranha, do Demolidor, né? Tem volumes, sei lá quanto de cada personagem. Batman é a 4ª vez que a DC reinicia a numeração. Tá, mas calma. Tu já apertou no botão do like? Isso, sério, ajuda muito. Tem o link dos grupos aqui embaixo. Gente, tem muita postagem. Hoje eu postei sobre lançamentos da Mitos, postei sobre o lançamento da Panini, não, da MPEG, postei enquete, links aqui embaixo, tá? Aí tu fica por dentro de notícias, lançamentos, promoções. Tá, deixa eu pegar aqui o meu Blind Bag, que sim, pra quem não sabe, o meu Batman, ele chegou, né, pela Comics and Signatures, num pacote, aqui é literalmente um plástico, que na verdade é algo que o leitor brasileiro já conhece, né, essa brincadeira da capa misteriosa. A minha foi uma do Jim Lee, e é uma capa foil, né, então ela brilha, e a brincadeira é essa, né, tu abre ali o pacote, pode vir, né, uma série de capas muito especiais. Vou ser bem sincero, tá, eu não gostei dessa capa. A boa notícia é que tem como remover essa capa extra, e aí tem a capa original por baixo, né? A DC já faz isso há algum tempo. Eu acho bem legal, né? Porque, pô, essa capa eu acho... Gente, sei lá. Eu entendo que o Jim Lee é o cabeça da DC, mas... Enfim, vamos lá. Uma dúvida aqui... detalhe. Esse Blind Bag ainda tem na Comics and Signatures, tá? Eu tenho que dizer o seguinte. Depois do vídeo que saiu, acho que saiu quarta, né? Que eu fiz o vídeo, esgotou a edição regular do Batman na loja. Tipo, foram muitas edições vendidas, então joinha, espero que vocês gostem desse gibi tanto quanto eu. Mas agora ainda tem algumas edições do Blind Bag e também algumas edições de outras capas. E uma pergunta que muita gente me fez foi, Vini, quando esse novo Batman vai sair aqui no Brasil, nessa fase então escrita pelo Matt Fraction e desenhada pelo Jorge Jimenez? Pela previsão padrão, né, da Panini, é algo entre 9 e 10 meses, né? Que é o nosso atraso de cronologia com relação ao que sai lá fora. O caso é que muita gente confundiu, porque você sabe que agora a Panini vai relançar a revista do Batman. Só que esse relançamento é vamos dizer assim, o resto da fase Zdarsky, porque a DC, ela pediu pro roteirista ficar mais tempo no Batman, tipo, ele encerra a fase dele antes do Poder Absoluto, só que a DC pediu para ele continuar. Então o Zdarsky faz o Poder Absoluto, faz um outro arco, que é esse da capa branca, que a Panini vai lançar. Inclusive meu amigo Fábio Americano elogiou bastante e disse que vale a pena essa sequência da fase Zdarsky. Depois disso, ainda tem o Silêncio 2, que está saindo lá fora e também atrasado. Aí a Panini deve publicar, então, aqui o Batman do Matt Fraction. Tá? Vai levar um bom tempo. Como eu falei, já tem vídeo no canal, então não vou entrar em muitos detalhes, mas... Gente, foi muito legal a reação dos leitores, né, nos comentários, porque, como eu falei, né, esse é um quadrinho fechado, tá? Todo esse início do Fraction vai ser com histórias one-shot, que a gente fala, então, sabe, tem início, meio e fim, é uma trama onde o Batman tá tentando encontrar o Crocodilo, que ele fugiu lá, ele estava sendo tratado e acabou fugindo, né, e o Batman precisa alcançar, né, o vilão. É um quadrinho que quando tu termina, ele dá aquela... Tu termina com um sorriso no rosto, sabe? Dá uma sensação de satisfação pro leitor.
E no vídeo eu comento que, às vezes, esse tipo de história é o que a gente precisa, sabe? Não, isso aqui não é o começo de uma saga absurda que vai mudar o Bruce Wayne pra sempre. Não, é o Batman resolvendo um problema, né, uma situação, e pronto, sabe? É a aventura da semana do Batman, e era isso. E eu achei legal que as pessoas no vídeo comentaram a mesma coisa, dizendo que, cara, às vezes é isso que a gente quer, sabe? Não tem que ser meu Deus, toda a história parece que o Batman vai morrer, que o mundo vai acabar. Não, é uma história muito bem escrita, muito bonita, sobre o ser humano. Tá, eu acho que dá pra falar nesse tom. Tá, galera? O meu momento chegou. Ainda falando de lançamentos lá da gringa, tá saindo Spider-Man 94, edição número 1. Você sabe o que é isso? Então, eu fui forjado na minha infância numa animação do Homem-Aranha, ali dos anos 90. Sério, eu era muito apaixonado por esse desenho. Muito mesmo, e lá fora, ele não só lá fora, né? Aqui no Brasil também, ele é muito elogiado por ser um desenho fiel aos quadrinhos do Homem-Aranha. Inclusive, aqui no Brasil, tinha uma coleção do VHS dessa animação que vinha com quadrinhos do Homem-Aranha. Então até comenta aí embaixo se alguém aqui tem essa coleção. Eu te invejo muito porque eu era meio perdido quando era criança, então eu nem sabia que tinha essa coleção de VHS, mas cara, o desenho era muito legal. Curiosidade, nessa animação foi o primeiro momento em que foi falado sobre Aranhaverso. Sim, tem toda uma saga envolvendo vários Homens-Aranha, e justamente a animação termina com um cliffhanger que vai ter a continuidade nesse quadrinho. E, pô, eu tô com vontade de ler. Na verdade, eu nem lembro direito do desenho. Dá vontade de ver o desenho pra poder ler o quadrinho e ser feliz. Porque, gente, pô, se tem X-Men 97, por que não pode ter Homem-Aranha 94? Os roteiros são do J.M. DeMatteis, né? Tem uma longa fase no Homem-Aranha, e que inclusive também chegou a roteirizar um dos episódios do desenho animado, enquanto os desenhos são do Jim Troll e as cores do Jim Campbell. Pra terminar, aquele que pra mim é o melhor lançamento da semana da história desse programa. E olha que a gente já passou de 60 episódios, porque, gente, só tem gibi interessante. Vamos falar sobre Manu Larsenet, o cara do A Estrada, do Relatório de Brodeck, né, um gigante aí. Pra mim é um quadrinista que nunca errou. É um absurdo o trabalho do Manu Larsenet. Pois então, aqui estamos falando sobre Palmé dans le Rouge. Eu espero ter pronunciado corretamente, que faz parte de uma série famosa na França desse personagem que é o Jack Palmé. É basicamente um detetive trapalhão. O autor que escrevia e desenhava esse personagem faleceu em 2018 e ele deixou um roteiro pronto, né, só que não conseguiu produzir o quadrinho. Então os herdeiros foram atrás do Manu Larsenet, que resolveu encarar esse projeto, né, por ser justamente um apaixonado pelas obras do autor. Se vocês forem ver, a tradução do título desse quadrinho é algo como Dentro do Vinho ou Afundado no Tinto, porque a história justamente vai falar sobre esse detetive investigando o desaparecimento de uma herdeira de uma família que produz vinhos. O Manu, ele tem esse outro lado mais humorístico que, por enquanto, não foi muito publicado no Brasil. Eu cheguei a ler uma obra com essa pegada diferente dele, porque eu consegui encontrar lá na França, né, um gibi sem texto, e eu li. É interessante que o Manu Larsenet é um cara muito... como é que se diz? Tá, lembrei a palavra. Versátil. Um pouco da nossa ideia de trazer esse lançamento é primeiro o que Manu Larsenet está fazendo da vida, né? Então, nesse momento na França, ele está lançando essa obra, né, desse personagem, e também, pô, seria legal que de repente o Pipoca trouxesse um outro lado desse autor, porque é um cara muito, como eu falei, versátil. Rapidinhas, vamos lá, novidades chegando primeiro na Panini Point, tem a coleção clássica Marvel, nova fase, volume 1, focada no Homem-Aranha, né, que seria o equivalente ao volume 12 do personagem, né, porque tem toda uma coleção anterior de 64 volumes, ou 62, eu não lembro bem. Visão, olha só, Marvel Essenciais do Visão, chegando essa semana na loja da Panini, tem Spawn Origins, volume 13, relançamento de Watchmen, vocês devem ter visto no título, né, tem relançamentos importantes nessa semana. Além do Watchmen, tem também o Hellblazer, edição de luxo. Pela Mitos, tem Juiz Dredd Casos Completos, volume 6. Gente, que coleção maravilhosa, né, em ordem cronológica do personagem. Tem Fantasma Ônibus, volume 4, por Lee Falk e Cy Berry. Essa semana chega também a Metaurlã da Mitos, né, lembrando que essa é uma revista francesa, mas aqui a gente tem uma coletânea mais focada em autores norte-americanos, né, Geoff Johns, Kurt Busiek, Richard Corben. Tem Baltimore Omnibus, volume 1, que é aquele personagem caçador de monstros,
do Mike Mignola, só que aqui ele coescreve junto com Christopher Golden e os desenhos são do Ben Steinbeck. Pela Rocco tem adaptação da Clarice Lispector, que eu acho que inclusive é a primeira adaptação de uma obra dela para quadrinhos, que é A Hora da Estrela. Pela Companhia das Letras tem O Clube do Pezinho, aquela série derivada do Homem-Cão aí que vende milhões, e vai ser um volume sobre veja só, é um volume sobre influenciadores. O Pipoca e Nanquim também está publicando o Marshall Blueberry, que é uma série derivada da série clássica, que o Moebius escreve, assinando como Jean Giraud, e tem o William Vance e o Michel Hogue nos desenhos. Nas rapidinhas gringas tem Superman The Book of El, que é uma minissérie do Philip Kennedy Johnson com Scott Golewski e cores do brasileiro Alex Guimarães. Lembrando que o PKJ tem uma fase muito boa no Homem de Aço, então estou interessado. Tem White House Robot Romance, que é o romance robótico na Casa Branca. Nova criação do Zdarsky, que sai pela Distillery, com Rachel Stott nos desenhos e a Tamra Bonvillain nas cores. Closer, nova série do Kieron Gillen com Steve Lieber e também cores da Tamra Bonvillain, que sai pela Image. Pela DC, tem ônibus da Mulher Maravilha do John Byrne, são 1000 páginas de todo aquele material que saiu aqui no Brasil pela Panini na saga da personagem. Tem ônibus do Hawkman, fase do Geoff Johns com Reg Morales e James Robinson, né, entre outros. Na linha infantil da DC tem Aqua Peixe Boi. Eu não sei se eu quero saber exatamente sobre o que é esse gibi. Pela Boom Studios tem outra coleção grande de 500 e tantas páginas de um trabalho autoral do Jason Aaron, que é o Era Uma Vez no Fim do Mundo, que meu redator Érico Assis disse que é um dos melhores quadrinhos do ano passado. Na França, está saindo uma adaptação de um livro clássico, o Planolândia, que é uma história que se passa só em 2 dimensões, e eu acho que nunca tinham feito isso com quadrinhos. Também na França, está saindo um trabalho inédito do Vittorio Giardino, que é um cara que tem quase 80 anos e continua produzindo com um personagem que ele criou, chamado Max Friedman. Saudade, veja só, uma HQ francesa do Vincent Turan, que curiosamente se passa no Brasil. Tem novo Zidru para fechar o programa, que vai tratar de um tema bem tranquilo, e é sobre eutanásia. Os desenhos são da Lucy Mazel. Eu espero que você do outro lado tenha terminado esse programa da mesma forma que eu, empolgado com o futuro, porque, gente, tem muito gibi legal saindo. Pô, como eu falei, né, Manu Larcenet, Homem-Aranha 94. Então, olha só, para terminar, se você ficou até o fim, lembra de comentar aqui embaixo feliz, porque é assim que eu termino mais um lançamento da semana. Lembra de apertar no botão do like e até o próximo vídeo. Ah, se tu digitar o feliz aqui, eu vou dar um coraçãozinho, procurar responder. E é isso, tá? Valeu, valeu.